Então vamos para mais uma. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou com meu parceiro de mesa, Rafael Pinho, o habilidoso do mandarim, certo, Pinho? Certíssimo. Hoje, nossa convidada é a Kátia Benevides, ela que é profissional de radiologia. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer tê-la conosco aqui. Antes de começarmos, vamos à nossa campanha de 7 anos de sorte. Basta você se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio. Se você ignorar o chamado, coisas podem acontecer. Tipo o quê, Pinho? Tipo você fazer um exame de raio-x e perder esse seu exame. Aí você vai ter que repetir tudo de novo, entrar na fila, ligar lá e não te atenderem, coisas do tipo. Você não vai querer passar por isso, então vai investir na sua vida, certo? Vamos ao oferecimento da Bidu, carregadores veiculares elétricos inteligentes. Basta você acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos. O Pinho é o especialista do produto. Exatamente, ó. Para acabar com o problema de briga de condomínio, pede pro síndico ligar pra Bidu. Para acabar com o problema de casa, meu namorado tem carro elétrico e não tá vindo me visitar porque não tem carregador, pede pro papai e pra mamãe colocar o carregador em casa. O meu filho não tá vindo me visitar porque eu tô morando longe agora, ele tem carro elétrico. Coloca um carregador elétrico pro seu filho aí te visitar. Então vai na Bidu, www.bidu com 2O, se informe, tira foto lá do local que vai colocar o carregador. O pessoal vai te dar todo o apoio possível para colocar um carregador bem eficiente aí no seu local, tá bom? Quem tiver comércio também, carregadores de alta rotatividade. Só entrar em contato e pegar o amendoim, né, Flávio? Exatamente, é o elefantinho que dá choque e traz amendoim pro Pinho aqui. O Pinho é especialista em comer amendoim também. Então vamos para mais uma. Kátia, conta pra gente assim, o que é radiologia? Antes de começarmos a falar da sua trajetória e tantas outras experiências para o nosso debate aqui, o bate-papo. Gente, falar da radiologia para mim é uma honra, né? A radiologia é uma área incrível, é uma profissão regulamentada. A gente tem regulamentação de 1985, né? E lá na Lei 7394 de 85 fala sobre as 5 áreas da radiologia. E às vezes as pessoas pensam assim, radiologia é só raio-x, né? Raio-x geral, que é o mais comum das pessoas fazerem, todo hospital tem, clínica radiológica, enfim. Mas a radiologia é uma área incrível, rica demais. A gente tem 5 áreas, que é o radiodiagnóstico, que só no radiodiagnóstico a gente tem 14 sub-áreas. A gente tem radioterapia, medicina nuclear, radioisotopia e radiologia industrial. Né? Bastante informação. Então, só por isso aqui, só por essas 5 áreas, né, da radiologia, a gente tem assim, muita coisa para falar dessa área incrível. E, além disso, a radiologia abre para a gente aí área de pesquisa, ciência, né? A gente tem a área da educação, que a gente tem os professores das faculdades, dos cursos técnicos. Então, a radiologia é incrível em todas essas áreas. Muito bom. Agora, já de cara a gente pergunta assim, a pessoa que vai fazer o exame de radiologia, ela tira a chapa ou ela faz a radiografia? Então, alguns anos atrás, há bastante tempo, Muitos anos, ninguém se lembra mais. As pessoas falavam isso, chapa, vamos bater uma chapa, né? Hoje, isso pra gente é quase uma ofensa, né? Então, o termo correto é... Vamos fazer uma radiografia. Aí sim. Viu? Isso aí, ó. Não hein? Então, por favor, galera, radiografia, abandona a chapa. Quer ver outra coisa que os próprios profissionais de radiologia têm hábito de falar sobre a carteirinha? Porque como a nossa profissão de radiologia é uma profissão regulamentada, né, a gente tem uma credencial, uma carteira. Então, assim, a radiologia é uma profissão regulamentada, dá para a gente a possibilidade de trabalhar num equipamento que vale milhões, né? Dá ao médico todo o diagnóstico que ele precisa sobre a patologia do paciente, a necessidade de cuidados e tratamento, porque a gente tem a radioterapia, que trata, né, as doenças com radiação. E eu não admito que as pessoas falem carteirinha, porque a carteirinha do cinema, do ônibus, né? Carteirinha da escola. Da escola. A nossa é uma credencial, uma carteira, uma habilitação, né?
Então chegar assim e falar, sua carteirinha, aí você fica chateado. Eu fico. Mas se falar assim, a sua habilitação, aí é ok. E o mercado ainda está bem quente, assim, as pessoas podem continuar fazendo o curso para ser um radiologista? Então, sempre que alguém me pergunta, eu tô com ideia de fazer o técnico ou o tecnólogo, o que você acha? O técnico em radiologia, o tecnólogo em radiologia, o que você acha? Eu não tenho como dizer a essa pessoa não faça, porque a radiologia para mim é um divisor de águas, foi um divisor de águas na minha vida, né? E eu vejo a radiologia como um mercado muito promissor, que cresce muito, né? A radiologia ela envolve saúde e tecnologia. A tecnologia ela avança cada vez mais, né? Hoje a gente tem aí na radiologia inteligência artificial trabalhando de forma direta. O que ela faz? Muita coisa. Muita coisa. Não peguei essa parte. A inteligência artificial, a gente pode falar sobre isso também um pouquinho, mas só para finalizar essa questão, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, às pessoas que me perguntam, porque muita gente fala assim, a radiologia é uma área muito fechada, né? E não é, por incrível que pareça, o mercado de trabalho necessita de profissional qualificado. Às vezes eu recebo, assim, solicitação de indicação e fico sem ter quem indicar, né? E as pessoas falam assim, radiologia é difícil de entrar porque é muita indicação, é QI, né? Tem que ter quem indique. E eu costumo dizer que indicar é tão difícil quanto ser indicado, porque quando você indica alguém, seu nome vai junto. Responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. É quase uma avalista. Exatamente. Então, aquela pessoa que você indica, você tem que ter certeza que ela tem conhecimento técnico, né? Que ela tem conhecimento de anatomia e que ela trabalha com ética, né? Que é uma pessoa que sabe o que é humanização no trato com o paciente. Então, indicar é muito difícil. Mas o mercado da radiologia é um mercado muito amplo, como eu já falei para vocês. Tem muitas áreas, muitas coisas, né, que podem ser feitas. Por exemplo, a área da ciência ainda é muito carente. A área da pesquisa ainda é muito carente, né? Então, as pessoas querem muito assim, terminou o curso técnico ou terminou o tecnólogo e fazer raio-x geral. Ou arrumar uma vaga na tomografia, na ressonância, na mamografia, na densitometria, que são as áreas mais conhecidas, né? Enquanto, na verdade, ele precisa da educação continuada, ele precisa estar sempre se atualizando, sempre buscando conhecimento para conseguir, de fato, entrar na área. Que falta profissional. Esse equipamento, ele é um equipamento caro? Bastante caro. São equipamentos caros, né? Todos. Porque todos os equipamentos. O tomógrafo, a gente sempre soube que é bem caro, mas seria caro tipo isso, não? Tipo milhões? Tipo milhões? Tipo milhões. Um tomógrafo novo, depende muito da marca, né? Porque a gente tem muitas marcas de aparelhos no mercado hoje. Mas tem aparelhos de ressonância, de tomografia, caríssimo, que né? a gente compra em dólares. Então, Isso são aparelhos caríssimos que um dono de um aparelho... Por exemplo, se você tiver uma Ferrari, um carro na sua garagem, você vai colocar ele na mão de quem tem uma habilitação, mas não tem nenhum conhecimento de direção defensiva, ou que não sabe dirigir no Rio de Janeiro, ou que não tem nenhuma experiência, né? É muito complicado. Então, o que a gente fala para os profissionais sempre... Se a carteirinha não for boa, caramba. E envolve Vai também bater. ali... envolve Pode também falar carteirinha. manutenção, né? Manutenção especializada, que Cara. também deve ser cara. Caro também. Filme também. Filme também é caro. Hoje, a gente tem em legislação a possibilidade de entregar ao paciente as imagens em CD, link, né, para Por abrir e-mail, no e-mail, um link para o paciente abrir, o médico abrir onde ele precisar abrir. Tem a possibilidade da gente imprimir. Isso já diminui o custo também, Já né? diminui o custo. Tem a possibilidade de imprimir em papel específico, que é aquele mesmo papel da ultrassonografia. Por exemplo, o raio-x geral, a tomografia, podem ser impressos neste papel. O raio-x também? O raio-x também. Caramba, interessante. Mas é o papel específico, né? Sim. Isso com o advento da tecnologia, né? Porque antes... com a processadora a gente não consegue, é filme. Porque aí passa lá no químico, Isso. na água. É quase um quartinho revela. escuro. Era um lugar para revelação mesmo. porque Isso era a câmara escura. A câmera escura, E aí, quando eu era criança, minha mãe sempre falava assim, não põe não que vai apagar, não sei o que. É verdade que apaga aquilo?
Então, com Isso tempo, é um- com muito tempo, ele pode perder qualidade, mas apagar não. Porque era um troço meio de plástico, né? É. Ainda é, né? É um filme radiográfico, É um né? filme radiográfico. E aí, muita gente fala assim, eu não quero guardar isso em casa porque tem radiação, né? Ainda tem, assim, umas coisas bem absurdas que não tem Não nada tem a ver, nada. né? No filme radiográfico não tem radiação. Nem na sala de raio-x tem radiação depois que desliga o aparelho, né? Depois que termina o disparo, Mas quando vai finaliza o preparar, disparo. assim, quem não conhece, corre, né? Tem gente que corre. E o que é o chassi ou cassete? Então, o chassi e o cassete é o que a gente utiliza, né, para colher as imagens radiográficas. No raio-x geral, na mamografia, né? E o que difere é que no chassi a gente tem o filme dentro, né? É uma caixinha, parece com uma carteira, você coloca ali o filme radiográfico dentro, fecha, isso dentro da câmara escura, porque ele não pode pegar luz, porque senão ele vela, como se fosse mesmo um filme filme normal. da fotografia, né? Então, lá na câmara escura você faz isso, pega lá, abre um armáriozinho que a gente chama de burra, lá tem todas as caixas de tamanhos de filmes diferentes. Os chassis também são de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, se você for fazer um tórax, é um filme maior. Se você for fazer uma mão, é um filme menor. E aí, no escuro, você vai abrir ali, pegar o filme dentro da caixinha no tamanho certo, que cabe no teu chassis, né? Então, tudo muito mais complicado. Quem faz o exame é quem revela ou já é outra equipe? Então, a gente tem a gente, na época da câmara escura, a gente tinha o auxiliar de radiologia, que era aquele profissional que ficava só dentro da câmara escura. Muitos deles deficientes visuais, né? Até hoje a gente tem aí no mercado profissionais auxiliares de radiologia, deficientes visuais, que trabalhavam na câmara escura. Hoje a gente não tem mais, praticamente em hospital nenhum, a câmara escura, porque chegou a digitalização dos exames. Então ficou mais prático, né? Ficou muito mais prático para a gente. E esse profissional auxiliar de radiologia, ele perdeu espaço. Ainda temos aí alguns que são concursados e tal, que hoje tem outra função dentro do setor, mas a maioria já não tem mais mercado, né? E hoje nem tem mais essa formação, a gente nem tem mais essa formação. Mas, enfim, esse é o chassis, né? A gente revela, é uma processadora que tem lá os químicos e tal. Há muito tempo atrás a gente fazia isso de forma manual. Eu não cheguei a pegar esse manual, né? Que a gente prendia o filme num varalzinho para secar, prendia o filme numa haste assim, de ferro chamada golgadura, e aí ia lá no revelador, no fixador, revelador de novo, água, lavava e punha para secar no varalzinho. Então, isso lá atrás. Depois, a processadora, que ficava dentro da câmara escura. Aí lá dentro da câmara escura você carrega o chassis, faz o seu exame, volta para a câmara escura de novo, tira a película lá de dentro, passa na processadora. Aí automaticamente o filme vai passar no revelador, no fixador, na água e vai sair sequinho lá do lado de fora, né, na câmara clara. E depois disso tudo chegou a radiologia digital. A gente tem 2 sistemas diferentes, o DR e o CR. Com esse advento, né, a gente deixou de usar o químico, que foi ótimo, né? Porque o químico, ele mancha o jaleco, mancha a roupa branca, suja o sapato, né? E Ficou dava mais maior prático trabalho. e mais rápido também. Sim. E a nossa função era ir lá e preparar o químico e limpar a processadora, né? Por exemplo, eu trabalho com mamografia há muitos anos. Quando eu comecei, era processadora. Então, eu também tinha como função limpar a minha processadora. E era todo dia. Sempre que eu tinha paciente, antes de iniciar a minha rotina, eu tinha que fazer isso. Trocar o meu químico, porque a mamografia é muito mais sensível, né, do que o raio-x geral. Então, eu tinha que preparar meu químico, lavar minha processadora e depois, então, com cheirinho de químico na mão, às vezes na roupa, e atender minhas pacientes. Hoje eu não tenho mais isso, né? Com essa evolução toda, eu não tenho mais isso. Antes da gente falar da sua trajetória aqui de
claramente incrível. Conta pra gente um pouco da história da polonesa Marie Curie. Falei certo? Que tá até na sua blusa, né? É. Eu vim com a camisa aqui, Tem ó, uma história da incrível Marie aí. Curie, porque Marie Curie, ó. eu sou mega fã dela, né? E essa camisa aqui tem uma história muito legal. Foi minha filha que me deu de presente de aniversário. E lá na minha casa, né? Todo mundo sabe muito de radiologia, porque isso está no meu sangue. Tá todo mundo aqui, ó, assistindo Tá aqui, aqui a nos família bastidores inteira. aqui, ó. Família inteira na radiologia, e se ela falar uma coisa besteira, o pessoal vai corrigir ela aqui, né? Então eu ganhei essa camisa e os meninos estavam lá em casa, os meus 2 netos, o Rafael e o Nicolas. E lá no meu quarto tem a Marie Curie, né? Lá na estantezinha tem a Marie Curie. E aí eu falei, olha crianças, que lindo que a tia Bel me deu, Isabela, minha filha. Aí o Rafael, que legal. Aí ele olhou para a camisa e já olhou para a Marie Curie lá da estante, né? Então, quer dizer, já sabia quem era ela, sabia que ela estava lá. Eu falei, essa aqui é a mulher mais importante da radiologia. Aí ele falou, e a segunda é você, né, vó? Olha aí. Ele só tem 10 anos, então, assim, a minha paixão pela radiologia é tão grande que eles conseguem perceber isso, né? Eles conseguem perceber sem que eu fale. E é muito incrível a trajetória dessa mulher, né? Ela foi uma estudiosa, na época dela, né, de mulher, imagina, hoje a gente já tem preconceito, né? Na radiologia a gente ainda tem preconceito hoje. Hoje a gente tem preconceito da mulher trabalhar com radiologia industrial, por exemplo. É uma área muito mais aberta para homem, né, do que para mulher. Assim como a mamografia é muito mais aberta para mulher do que para homem. É uma outra questão também que me incomoda bastante. Mas voltando a Marie, ela, assim, para mim ela é um exemplo, né? Porque na época dela ela batalhou muito, ela não podia desenvolver o trabalho dela porque ela era mulher, ela não podia dar aula na faculdade porque ela era mulher. Ela desenvolveu um trabalho incrível, ela não pôde ir receber o prêmio Nobel porque ela era mulher, quem recebeu de início foi o esposo, né? Ele que foi, então quando ele chegou lá, é que ele falou dela e começou a abrir os caminhos, né? Depois ele morreu atropelado por uma carroça, o Pierre Curie, e ela acabou, depois disso, passando por muitas coisas, mas ela é a única mulher do mundo, na verdade a única pessoa do mundo que recebeu 2 Nobels, né? 2 prêmios Nobel por áreas diferentes, né? Até hoje ninguém nunca conseguiu esse feito. E uma outra coisa muito legal que ela fez, que marcou muito, não sei se vocês já viram, tem até um filme sobre a história dela. O filme ele trata assim de uma forma bem superficial, mas trata, né? Conta um pouquinho da história dela. E na Primeira Guerra Mundial, essa mulher olhando o que estava acontecendo, né? Muitos homens morrendo, e aí por questão de não se saber onde que estava o projétil, né? Os médicos amputavam as pernas, a perna, o membro, enfim. Muita gente morria, muita gente ficava mutilado, e ela começou a ver que ela podia fazer alguma coisa, né? Então ela se juntou a mulheres ricas da sociedade da época. Essas mulheres doaram carros, né? E ela, junto com a filha, que depois fez medicina, a filha dela mais velha, elas começaram a ir para a guerra com os carros, com raio-x montado dentro, né? Que hoje a gente tem o raio-x móvel. Óbvio. E lá ela no período que ela esteve lá, ela fez mais de 1 milhão de radiografias e ela salvou muitas vidas. Porque com a radiografia o médico conseguia saber onde estava o projétil, tirava e salvava aquela vida, né? Permitia a imagem para poder melhorar o paciente. Exatamente. Então, assim, a história dela, se a gente for falar da história dela, são 5 horas de fala inteira, porque ela foi ela uma que era mulher polonesa, incrível. né? E estava Ela na era Primeira Guerra polonesa, ajudando ali. ela era polonesa, mas como ela não teve na Polônia oportunidade de desenvolver o trabalho dela e nem de estudar, porque na época era proibido mulher estudar, ela foi para a França. Tudo isso que ela conquistou na França. Casou na França. Ela precisava de um laboratório, né, para desenvolver o trabalho dela e ela não conseguia lugar nenhum. Ninguém acolhia, ninguém autorizava ela
exatamente porque ela era mulher. Então, por ser polonesa, a descoberta maior dela, que foi o polônio, né? Ela nomeou assim por conta do local onde ela nasceu, de onde ela viveu. Ela era filha de um professor de matemática. O Nobel que ela ganhou foi por os dois. Ciências, na área de ciência e física. Caramba. É. Isso para a época e para a mulher é muito diferenciado. muito avançado para a época. É. Hoje em dia hoje, também, né? Até hoje, porque Até depois hoje. dela, ninguém conquistou isso. Recebeu dois. Estamos falando dois já de 100 Nobels. anos. A guerra Né? É muito tempo. impressionante. E a gente podia falar um pouquinho de mamografia. O que uma mulher, geralmente, homem também faz mamografia, né? Mas o que geralmente é indicado? A mulher, depois dos 40, tem que ter um cuidado um pouco maior, fazer exame periódico, né? Então, essa é uma questão muito importante, né? Porque o câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo inteiro. Se você for lá no site do INCA buscar as informações, o INCA vai te dizer que para 2024 a gente tem aí uma perspectiva de 73.610 novos casos de câncer de mama. Novos casos que a gente está falando, né? E a mamografia é o padrão ouro para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, quanto mais cedo a mulher descobrir o câncer de mama, mais chances ela tem de sobreviver, né? Mais chances de cura essa mulher tem. E aí entra mais uma vez a questão do profissional, do conhecimento do profissional, né? Porque uma mamografia bem feita é o divisor de águas na vida de uma mulher. A mamografia precisa ser bem feita, a profissional ela precisa saber direitinho o que ela está fazendo, a área que ela precisa examinar, para poder dar a possibilidade do médico dar um bom laudo, né? Então, a gente tem duas recomendações diferentes para a realização do exame de mamografia. Uma é do Ministério da Saúde. A preconização do Ministério da Saúde é que a mulher faça mamografia a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos, né? Até os 69. E a preconização da Sociedade Brasileira de Mastologia é que essa mamografia seja a partir dos 40 para mulheres que não têm caso na família e a partir dos 35 anos para quem tem caso na família, né? Porque o câncer de mama ele pode ser hereditário. Faz de quanto tempo? Anual. Anual, né? Anual. E o homem, no caso, o homem não precisa fazer esse exame de rotina, né? O homem precisa fazer rotineiramente o autoconhecimento. É aquele exame de apalpação, né? Porque o homem também pode ter câncer de mama. De cada 100 mulheres, um homem tem câncer de mama. Ah, é possível, né? Eu nunca... Mas o homem, tipo, eu sou magrinho. Tem gente que tem ginecomastia, né? Ginecomastia é uma patologia benigna da mama. Sim. Tem mais um espaço, não sei. Que não tem nada a ver com câncer de mama. Tamanho. O tamanho em si, então, não influencia. O tamanho não influencia. Tanto pode ser bem sequinho, como um cara um pouco mais gordinho, não influencia. Se você é bem magrinho, né? A possibilidade de você encontrar esse nódulo, essa patologia... É mais fácil. É mais fácil, né? Porque o homem não tem o hábito de apalpação. Muitos homens não sabem que homem também pode ter câncer de mama, né? Nem eu sabia disso. É 1 para 100 a relação com a mulher? 1 para cada 100 mulheres. É um homem para cada 100 mulheres. Agora, tem duas coisas bem importantes que envolvem, né, essa questão do câncer de mama em homens, que é o seguinte. Geralmente, quando o homem tem câncer de mama, ele vem a óbito, porque o diagnóstico é sempre tardio. Na maioria das vezes, o diagnóstico é tardio. Como é uma doença muito agressiva e rápida, tudo isso faz diferença. Você diagnostica tarde, né? Geralmente, o homem, quando a gente descobre o câncer de mama, ele já tem metástase. Metástase óssea, metástase pulmonar, metástase no cérebro, que são as áreas mais comuns da metástase do câncer de mama, né? E uma outra questão bem importante é que quando um homem tem câncer de mama, todas as mulheres da família dele têm uma tendência maior a ter câncer de mama. Geneticamente. Então, assim, é uma coisa bem importante, né? A gente promover, das pessoas conhecerem, a gente divulgar, porque a gente vê muitos casos aí de câncer de... Por exemplo, acompanhei um senhor na minha cidade, ele veio a óbito, inclusive, e ele falou que quando ele percebeu,
era mais ou menos do tamanho de um carocinho de arroz. Mas ele foi protelando, primeiro porque ele tinha vergonha de procurar um médico para falar que ele tinha alguma coisa na mama. E segundo, que ele não achava que pudesse ser um câncer de mama porque ele era homem. E por fim, ele ainda tinha vergonha porque as pessoas podiam achar que ele era homossexual por estar com câncer de mama, né? E aí, quando esse paciente procurou, esse nódulo já era maior que uma azeitona, muito grande, né, para o câncer de mama, e ele veio a óbito. Então, assim, uma questão de preconceito, Ou seja, né? a ignorância levou ele a óbito, né? Se ele tivesse um pouco mais de... A ignorância matou ele. E ele teve né? A gente algum pode sintoma? dizer. A pessoa tem algum sintoma, assim, O sente câncer de dor? mama, quando ele causa dor, ele já está em estágio avançado. Inicialmente, ele é assintomático, Escondidinho, né? Na discreto. maioria das vezes. Caramba. Então, quando descobre, já está em estágio, geralmente já está em estágio avançado. Isso é bem complicado, né? Mas o homem não faz, voltando à mamografia, o homem não faz mamografia de rotina. Ele faz mamografia, mas ele faz quando existe uma indicação. Porque existem 2 tipos de mamografia. É a mamografia de rotina, que é aquela que você faz anualmente, ou se você for seguir a preconização do Ministério da Saúde de 2 em 2 anos, e a mamografia diagnóstica, que é aquela pessoa que já passou por um profissional de saúde, por um médico ou um enfermeiro, teve sua mama palpada, né? E tem ali uma suspeita. Aí ele vai fazer a mamografia já com uma indicação. A gente já tem algo específico para procurar naquela imagem. Ou seja, a importância do diagnóstico bem feito salva vidas. Com certeza. Te dá mais tempo para você fazer o A tratamento. importância do exame bem feito para possibilitar um diagnóstico bem feito, né? E ser, de fato, o divisor de águas na vida do profissional, porque olha, do paciente. Porque vamos supor que o médico da minha paciente segue a preconização do Ministério da Saúde. Ela vai fazer mamografia de 2 em 2 anos. Então, se eu fizer um exame mal feito, se eu deixar passar alguma área sem estudar, ou se eu fizer um exame com a técnica ruim, ou se eu não fizer um complemento, porque na mamografia tem isso, dependendo do que a gente visualizar no exame de rotina, a gente precisa complementar. Então, se a imagem não estiver bem colhida, se a gente não tiver certeza do que a gente está vendo, souber anatomia, para olhar um exame e falar todas as áreas que eu preciso mostrar estão aqui, o médico ele não vai conseguir dar um diagnóstico preciso, né? E aí essa paciente só vai voltar 2 anos depois para fazer uma outra mamografia, podendo ela estar levando para casa um exame com falso positivo, por exemplo, com falso negativo, né? Não tem nada no exame, mas tem algo na mama dela. Então, o que eu falo para as minhas alunas sempre é que a gente não pode permitir que nenhuma paciente leve um câncer para casa. A gente precisa deixar isso descrito e demonstrado nos nossos exames. Então, a mamografia é de suma importância na vida da mulher. Tá aí, portanto, a importância, mais uma vez, reforçando... E não tem idade também, né? Pode ser uma menina, adolescente, também pode fazer, né? Então, não em é alguns casos. A mamografia não é indicada para mulheres jovens. E aí a gente entra numa outra questão que é um problema. Eu acho que a faixa que mais tem amostra é de 35 a 45? Eu faço um estudo de câncer de mama em mulheres jovens. Porque hoje a gente tem muitos casos, né, de câncer de mama em mulher jovem. Então, assim, o mais comum é a partir dos 40 anos. Mas pode acometer, e tem acometido, mulheres de 28, 27, 26, várias eu vi um vídeo, faixas etárias. por acaso, ontem, uma pessoa profissional, parece que da área, de casos também que vem aumentando, e eles meio que chegaram ao entendimento que é por conta da mulher estar menstruando talvez um pouco mais cedo. Mulheres que menstruam um pouco mais cedo tendem a ter problemas um pouco mais cedo. Isso, assim, de uma forma bem vaga que foi falado no vídeo. Não foi feito, talvez, nenhum estudo mais aprofundado. Foi mais um entendimento, assim, das pessoas conversando. Fatores, né? São vários os fatores que podem ocasionar o câncer de mama. Alimentação, obesidade. Creme também? Excesso de creme? Não, aí tem os mitos, né? Tem os mitos também. Que o pessoal fala que desodorante causa câncer de mama.
que é... A gente vai isso entrar é- nesse mitos e Muita verdades. coisa. Aí. Muita Isso era uma coisa que eu imaginava, porque falam que tapam os poros e aí não deixa eliminar as toxinas e aí vai para a mama. Então, mas aí não causa um câncer de mama. Ele causa ali um processo inflamatório, Um nódulo. né? E aí não tem ali, quando a de gente pele, tem né? uma dor de garganta, uma infecção de garganta, que aparece um nódulozinho aqui, um gânglio inflamado, isso acontece também na região da mama. Porque essa parte da axila aqui, ela também faz parte da mama, né? Também esconde câncer de mama. São onde aparecem também os linfomas, né? Então, são os linfonodos, né? Linfonodos. Nessa região a gente tem os linfonodos. E aí, com o uso do desodorante, do creme, do rolon, pode acontecer de trazer aí para paciente um processo inflamatório, mas não causa câncer de mama. Sutiã não causa câncer de mama. E outras muitas coisas que as pessoas falam. Eu acho que é uma genética que ainda vai ser descoberta mais à frente os reais motivos, né? A gente torce para que isso aconteça, né? O que a gente tem hoje de informação é que o câncer de mama pode ser hereditário, que foi o caso da Angelina Jolie, Sim. né? A Angelina Jolie, ela teve a mãe. Tirou a avó. antecipadamente ela. Sem A avó pena. morreu com câncer de mama aos 48 anos, se eu não me engano. A mãe também morreu por câncer de mama aos 40 e poucos E ela anos. estava no radar ali já, né? E aí o que ela fez? Ela se submeteu a um exame genético que estuda o gene BRCA1 e BRCA2. E com esse estudo genético, ela descobriu que ela tinha 92% de chance de ter câncer de mama. Então ela acabou com a mama. Então, nessa questão de hereditariedade, a gente só consegue saber se o câncer de mama é hereditário com esse exame genético, né? Que na época que a Angelina Jolie fez, custava mais de 15 mil reais. Hoje a gente consegue fazer por 4, 5 mil. A gente consegue fazer, mas ainda não é uma questão que é acessível a toda a população, né? O SUS faz isso? Não, o SUS não faz. Entendi. Então, a gente vê aí a dificuldade das pessoas Que conseguirem às vezes fazer. é melhor, e é né? por isso... Melhor remediar, como que é? É melhor prevenir do que prevenir do que remediar. Foi Mas o que ela é. fez. Ela tirou todo o parênquima mamário, ficou só com a areola, mamilo e a parte epitelial, tecido epitelial, colocou prótese de silicone, mas ainda assim ela tem 10% de chance de ter câncer de mama porque ela tem pele, areola e mamilo. Você sabe Todas as quantas- mulheres têm 10% de chance de ter câncer de mama e essas chances vão aumentando conforme a vida, dependendo de como a pessoa vive, né? Considerando os riscos. Você sabe quantas mulheres vão fatores a de óbito por causa do câncer de mama? Então, No são ano? muitas. Deve ter um número disso, né? Tem sim. O INCA tem esse dado, mas eu vou te ser sincera que do ano de 2023 eu não sei. Mas é expressivo, né? É muito expressivo. É muito expressivo. É o Caramba. câncer que mais mata mulheres no mundo inteiro. E tem muitas campanhas anuais para isso também. Outubro, que né? É Outubro é o mês que a gente uma coisa bem promove antiga. a campanha do Outubro Rosa já há muitos anos. Não é Aliás, só cada mês está aqui. ficando com uma cor agora, né? Agora tem Janeiro amarelo, branco. que acho que é para homem também, né? Tem o janeiro de branco, próstata. Janeiro que é branco. por conta dos Psiquiatria. suicídios, né? Novembro azul, dezembro vermelho, que trata do HIV e outros. Daqui a pouco está todos os meses aí. Mas, Kátia, conta pra gente assim, por que radiologia? Como é que foi? Por que você chegou até aqui? Então, na verdade, eu costumo dizer que a radiologia não foi escolha minha. Não fui eu que escolhi a radiologia, foi ela que me escolheu, né? Porque eu era professora, dava aula de 1ª a 4ª série. Na verdade, eu dei aula no município, né? Onde eu nasci. E eu não era concursada lá, eu era contratada. Então, mudou o prefeito e eu saí, né? Eu fiquei um tempinho desempregada e depois consegui voltar, trabalhar também na prefeitura. A minha cidade é uma cidade pequenininha, São José do Vale do Rio Preto, tem 21 mil habitantes. E voltei para a Secretaria de Saúde. Voltei trabalhando na Secretaria de Saúde. Foi um processo longo, eu entrei num treinamento para ser agente comunitário de saúde e aí a Secretaria de Saúde precisava de 2 profissionais, aí fizeram um teste com todas aquelas meninas que estavam lá, né? Isso tem bastante tempo já. E eu e mais uma passamos esse teste. E aí eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde. E depois de já estar um tempo lá, passei por todos os setores da Secretaria,
um colega que trabalhava comigo falou, Kátia, vamos fazer um curso de radiologia? Aí eu falei, que radiologia? Nem pensar. Esse negócio não tem nada a ver comigo. Aí ele falou, poxa, porque eu queria muito fazer, e se eu conseguir 5 pessoas, a gente vai conseguir um carro para levar a gente para Caxias. Porque o curso técnico em radiologia era lá em Caxias. E ele conseguiu as outras pessoas e não largou do meu pé. Vamos. Eu falei, tá, então espera aí. Eu vou lá no setor de raio-x do hospital para ver como é que funciona esse negócio. E aí cheguei lá, um profissional chamado Júnior, que estava lá, me mostrou todo o setor, tudo escuro, um cheiro ruim, porque era químico, né? Eu voltei e falei, cara, não dá para mim. Não vou. E ele continuou insistindo. Aí ele falou comigo assim, então eu vou te fazer uma proposta. Vamos nas primeiras aulas, porque aí eu vou conseguir o carro para levar a gente e depois você para. Enfim, íamos para Caxias todos os sábados estudar. Eu, ele e mais 2 amigos. Um desistiu, o outro desistiu, ficamos eu e ele só. E quando chegou no período de estágio, aí eu gostei. Na primeira aula eu já gostei muito. Falei, caramba, é isso aqui que eu quero para minha vida. Gostei muito. Falei, muito legal isso aqui. E aí fomos indo, né, estudando. 2 colegas pararam, ficou só eu e ele. Esse meu amigo que insistiu muito. E aí quando chegou no período de estágio, ele virou para mim e falou assim, Kátia, isso aqui não é para mim. Caraca! Eu falei, tá falando sério, Marquinhos? O nome dele é Marcos. Hoje ele é vereador lá na cidade, foi presidente da Câmara. Enfim, tá falando sério? Ele falou, não dá pra mim. Não vai rolar. Eu vou fazer enfermagem, vou sair da radiologia, vou deixar a radiologia para você. Enfim, continuei fazendo lá meu estágio. E aí meu primeiro emprego, não foi bem um emprego, né? Foi uma cobertura de férias no hospital onde eu fiz estágio. E aí, logo pintou um congresso, quando eu ainda era aluna. E aí eu falei, eu vou nesse congresso. E lá nesse congresso, eu assisti uma aula de uma professora chamada Fátima Gama, que falou sobre mamografia. E eu falei, essa área que eu quero para mim, essa área aí que eu vou seguir. E assim que eu terminei o curso técnico em radiologia, eu já comecei a fazer a especialização na área de mama. E aí ela pediu um trabalho, que não era um TCC, não era um artigo, mas era um trabalho de finalização de curso. E eu fui fazer um levantamento na minha cidade de quantas mulheres tinha com idade, segundo o censo, né, segundo o último censo, quantas mulheres tinha com idade de fazer mamografia, quanto o município gastaria para levar essas mulheres para fora, quanto o Estado gastaria caso essas mulheres tivessem um diagnóstico tardio, né, porque não faziam mamografia com frequência, e quanto o município gastaria para montar um serviço de mamografia. Então você pesquisou todas essas... Fiz esse levantamento todo na cidade. Que não foi muito difícil, porque a cidade é pequenininha, né? E aí, quando eu levei esse trabalho para a professora, ela falou comigo, pelo amor de Deus, procure teu secretário de saúde, mostre isso para ele. E eu já trabalhava na Secretaria de Saúde, troquei uma ideia com ele. Ele achou super legal. E aí nós fomos atrás. Viemos para o Rio, para a Secretaria Estadual de Saúde. Na época, o Reforço estava doando alguns equipamentos. E tinha mamografia, tinha mamógrafo. Só que os mamógrafos estavam sendo doados para cidades maiores. A quantidade de habitantes que tinha na minha cidade não dava para a gente a possibilidade de receber esse mamógrafo pelo Reforçus. Enfim, no final das contas, alguns municípios não aceitaram porque é um serviço caro e sobrou um mamógrafo para São José do Rio Preto. Caraca! E aí ele foi instalado lá e aí ele falou comigo, o secretário de saúde falou comigo, olha, quando você finalizar seus estudos, estiver com a sua carteira na mão, você já entra direto no serviço de mamografia. E aí eu preparei tudo pronto. Numa terça-feira, o prefeito me ligou, falou, você vem aqui amanhã, você já vai assinar tudo e já vai começar a fazer mamografia. O mamógrafo prontinho, aí ele falou comigo, você vai fazer mamografia e vai fazer exame contrastado, porque não tem ninguém que faça exame contrastado.
Eu ainda fui em busca desse aprimoramento nos exames contrastados, porque o meu estudo era todo voltado para a mama, né? Mas, enfim, me preparei para isso. E uma semana antes de eu assumir o serviço, eu sofri um acidente de carro e fraturei a coluna. Caramba, que isso. Estava indo para a Secretaria de Saúde, no carro da prefeitura, e aí entrou um outro carro na nossa frente, enfim. Ninguém se machucou seriamente, mas eu fiz fratura de 3 vértebras da coluna lombar. Explodiram 3 vértebras da coluna lombar. Na mesma hora do acidente, eu não senti mais as pernas e Caramba. tal. Aí fui para o hospital, aí fiz 3 cirurgias. Aqui, eu fiquei nervoso. Foi. Até Pô, eu tô aliviado que ela entrou andando aqui, mas a história tá... Ela entrou tranquila, andando normalmente. Então, foram 3 anos de luta. Eu fiquei numa cadeira de rodas, depois eu fiquei no andador, fazendo hidroterapia para conseguir restabelecer. Na verdade, a explosão das vértebras comprimiu o canal medular, um choque no canal medular, mas não rompeu, né? Mas, à época, o médico me deu 1% de chance de voltar a andar. Meu Deus. E aí, nessa trajetória toda, né, o mamógrafo já estava lá, montadinho, a gente já tinha paciente marcada, porque na semana seguinte eu já ia começar... O pessoal até levantando a cadeira A para testar trabalhar. aí, ver se está tudo bem nas pernas. Tinha uma galera sentada aqui, todo mundo levantou para dar um confere. E aí, contrataram uma outra pessoa que ficaria lá fazendo os exames até que eu me recuperasse, né? Então foram 3 anos de muita luta, meus filhos eram pequenos, meu filho caçula, que hoje tem 24, na época tinha 2 anos e um pouquinho, né? Então foi assim, um período muito complicado, mas que passou. E aí assim que eu me recuperei, eu fui trabalhar na mamografia. E aí comecei a fazer a mamografia, os exames contrastados. E aí naquele momento, numa cidade pequena, não tinha mastologista, né? Eu pensei, não é só realizar os exames que eu preciso. Eu preciso dar direcionamento para essas mulheres que descobrem o câncer de mama aqui, né? Então, eu iniciei um projeto de acompanhamento para mulheres, né, com câncer de mama. A gente acompanhava essas mulheres, a gente fazia as campanhas do Outubro Rosa. Os meus filhos me ajudavam muito, estavam sempre engajados, né, na campanha. Muitos outros amigos, a gente fazia caminhada na cidade. Enfim, foram montados grupos, né, de apoio a essas mulheres que acompanhavam nas cirurgias, ajudavam financeiramente. Porque, por exemplo, as mulheres que eram empregada doméstica, né, elas não tinham condição de voltar ao serviço, então morava de aluguel. Então a gente tinha um grupo de apoio que ajudava essas mulheres e esse grupo foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje tem um grupo em cada cidade da região serrana. Tem em Teresópolis, tem em Petrópolis, tem em Nova Friburgo. Cada um tem um nome específico, cada um desenvolve seu trabalho, mas todas Qual o o mesmo nome do grupo? propósito. Mulheres de Peito, que eram as nossas lá, né? E os outros grupos foram se montando nas outras cidades, cada uma com seus nomes. Então, são vários grupos hoje. Hoje eu acompanho 2 grupos de WhatsApp, com mulheres do Brasil inteiro, tem mulheres de fora do Brasil também, né, que a gente instrui sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre controle do peso. E aí tem umas que chegam desesperadas porque descobriram câncer de mama. E aí tem outras como a Sandra, por exemplo, que tem E o mundo desaba para 10 essas anos pessoas, de né? diagnóstico, né? É uma paciente paliativa já há muito tempo, que descobriu câncer de mama em estágio já avançado. E as coisas foram acontecendo. E eu costumo dizer que eu nunca programei nada. As coisas vieram acontecendo assim como a radiologia chegou na minha vida sem que eu tivesse escolhido ou programado ser uma radiologista um dia, né? As outras coisas também foram acontecendo dessa forma. Então, eu era de uma cidade pequena, tinha 3 filhos pequenos, consegui entrar na radiologia, mas eu queria mais, né? Então, fui buscar o curso de tecnólogo, depois fui fazer especialização. Eu tenho especialização em mamo, tenho especialização em gestão de pessoas, em docência do ensino superior. E agora estou indo para o mestrado, se Deus quiser, esse ano. Bacana. Eu iniciei o meu mestrado. E as coisas foram acontecendo.
Um dia eu estava em casa, lá numa cidade pequenininha, chamada São José do Vale do Rio Preto, com 21 mil habitantes, e eu recebi uma ligação de um amigo. Ele falou: Kátia, eu estou montando uma chapa para concorrer ao Conselho Regional de Radiologia. E eu queria que você viesse na chapa. E eu falei: não, cara, eu não sou política. Eu não me amarro em política, eu não quero não. Ele falou: cara, mas eu quero você comigo. A gente precisa desenvolver esse trabalho. Enfim, acabei aceitando mais uma vez. Eu fui convencida por um amigo. Entrei na chapa. Ele saiu. Não, ele ficou. Dessa vez, esse ficou. E aí, esse trabalho de chapa e tudo, né? Começou num período assim que o WhatsApp estava chegando, né? Então, montou grupo de WhatsApp, e aí tinha gente da chapa 1, da chapa 2. E aí tinha um cara lá da chapa 2, que apoiava a chapa 2, né? Que no caso era meu inimigo, né? Porque eu era chapa 1. Adversário. É meu adversário, quase inimigo na época, que hoje está sentado aqui. Ah, é? Que no final de tudo virou marido. Virou marido, né? Mas assim, foi um período muito interessante. Aí entrei para o Conselho Regional de Radiologia. Fui convidada a ser presidente da Coordenação Regional de Educação. Então, fiz um trabalho que eu acredito muito, que é desenvolver a educação para que você consiga atingir o sucesso, né? Eu acho que o caminho mais curto para você atingir o sucesso é através da educação. Sim, também acho. Então, a gente desenvolveu um trabalho junto à SEDUC, por conta dos cursos. Tinha 62 cursos técnicos em radiologia no Rio de Janeiro. A maioria deles totalmente desestruturado, né? Então, a gente queria isso, dar estrutura para promover uma boa formação, né, para esses profissionais. E aí, foi indo, a minha história foi acontecendo. Em uma dos eventos que nós fizemos da coordenação de educação, uma profissional da Fiocruz estava, e ela, ouvindo uma fala minha, depois veio me procurar e falou: olha, lá na Fiocruz a gente está colocando agora o curso de especialização em mamografia, e eu gostaria que você desse aula. E aí, poxa, que legal, né? Fiocruz, um lugar, uma referência estrutura nacional. Uma estrutura incrível, referência Final nacional. mundial, né? Então, claro, aceitei na hora e aí fui para lá. Depois da segunda turma, eu fui convidada a ser coordenadora desse curso, né, de especialização em mamografia. E daí foram as coisas acontecendo. Acabei me tornando palestrante, já fiz palestras em todos os lugares, fiz em muitos lugares. Quase não gosta do que faz, né? Em todos não, em muitos. Já Ceará, Manaus e outros lugares fora do país. E duas questões que me trazem assim, muita satisfação é a questão de ter palestrado na JPR, que é a Jornada Paulista de Radiologia. É a segunda maior da América Latina, então, assim, é gigante, né? Um evento gigante. E também da CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia. Eu fui convidada também para palestrar nesses dois eventos. Muito legal. Como se já não bastasse isso, e as coisas vão acontecendo na minha vida de forma muito natural. Eu fui convidada para representar a Associação Brasileira de Tecnólogos em Radiologia na nossa região, né? Então, eu ficaria responsável, coordenando essa associação no Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Muita coisa, né? Imagina, só Rio de Janeiro já seria muito. O Sudeste todo. Né? Toda a região Sudeste. E aí eu aceitei, falei: eu ajudo, sim, vamos promover. Nisso eu já não estava mais no conselho, porque o conselho é chapa, são 4 anos, né? E aí eu já não estava mais no conselho, eu falei: vamos sim, vamos trabalhar aí para promover a educação para os tecnólogos em radiologia. Fui convidada a palestrar num evento do CONRAD, onde estaria essa associação, né? O trabalho dessa associação. E aí, na verdade, no início nem foi para palestrar, foi para mediar uma mesa redonda. Aí eu aceitei.
Depois ele me ligou e falou, o pessoal aqui quase me matou porque não querem que você faça mediação, querem que você faça a palestra. Eu falei, tudo bem, vamos palestrar isso lá em Brasília. E, por fim, eu fui convidada por eles para participar da academia. E como fundadora, né? A gente vai ter um trabalho, a gente precisa fundar essa academia. E eu aceitei também. E aí tudo aconteceu ali de uma forma muito natural, né? As coisas acontecem para mim dentro da radiologia de uma forma muito natural. Talvez porque eu ame tanto o que eu faço, né? Então... Dá para perceber, a gente vai fazendo e as pessoas perguntam assim, cara, tem grana, você ganha dinheiro, né? Que eu ganho satisfação pessoal por estar fazendo aquilo que eu acredito, né? Promovendo aquilo que eu acredito, que é o trabalho de excelência, que é a ética no trabalho, que é a educação continuada, que eu acho muito importante, e executando o trabalho da melhor forma possível. Né? Incrível, incrível. A gente que já daqui a pouco está caminhando para o final do programa, a gente pode falar um pouquinho sobre mitos e verdades. São muitas nessa área, não são? Muitos. Na mamografia tem muito. Não. Mito, verdade. E na radiologia também. Radiologia né? tem, né? As pessoas falam assim, você trabalha com radiologia, está querendo morrer de câncer? Né? É o primeiro, né? Eu tive uma aluna na Fiocruz, e aí a gente conversando uma vez, a turma conversando, né? E aí eu queria saber delas por que elas tinham chegado ali, por que escolheram radiologia, né? E aí ela me falou assim, o meu sonho é trabalhar na rádio. E quando eu vi um curso de radiologia, eu achei que fosse um curso para trabalhar na rádio. E aí eu me inscrevi. Caramba. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que não era, que era algo na área de saúde. Como eu já estava inscrita, já tinha pagado matrícula, eu me mantive lá e me apaixonei. Então, a radiologia tem isso, né? E a gente escuta muito, às vezes, conversando com pessoas da sociedade. Você faz o quê? Eu trabalho com radiologia. Você trabalha no rádio? Fala rádio, né? Muita gente acha isso. E tem a questão também do medo, né? Da radiação. Tem muita coisa envolvida aí com Quais são os cuidados que um operador, que o radiologista precisa ter na rotina de exames dele? Então, cuidados gerais, né? Mas você pergunta com a saúde dele, né? Com a proteção radiológica. Eles não usam né? aquele... Tem um negócio que bota no bolso para medir a radiação? Dosímetro. Esse é o dosímetro. O dosímetro não é um EPI. O dosímetro, ele não te protege da radiação. É para saber se está muito alto. É para saber qual a quantidade de radiação que você recebe. Tipo assim, quantos minutos de vida você vai ter. Isso, mais ou menos aí isso. tem que se afastar durante o dia, alguma coisa assim, né? Tá estranho aqui. Não vamos promover mitos aqui. Tô brincando. O dosímetro, ele serve para isso, para saber qual a quantidade de radiação que você recebe. Porque dentro da legislação, o que legisla a radiologia... com relação à radiologia, a gente tem aí a Anvisa, a gente tem a RDC 611, a gente tem o próprio Conselho Regional de Radiologia, a gente tem a CENEM, todos são órgãos fiscalizadores envolvidos na radiologia. E aí, assim, a gente tem lá, por exemplo, um profissional da radiologia, se ele posiciona seu paciente, usa uma boa técnica, é uma técnica adequada para aquela imagem que ele vai precisar colher. Usa uma boa técnica e se mantém a 1,5 metro de distância, teoricamente ele está protegido. Então ele não precisa falar assim, não, tá tudo bem, ele vai lá, se esconde atrás daquela coisa, só bota o olho assim do lado de fora. A gente fica... Quando o radiologista corre para trás da cabine e fala assim, alguma coisa está acontecendo. Não tem nada não, vai. A gente fica atrás do biombo, né? A gente fica atrás do biombo. Até porque o painel lá tá lá, né, de operação. O painel de comando tá ali. Mas a radiação, ela é cumulativa. Então, o que eu recebo de radiação hoje vai acumular com o que eu recebo daqui a 10 anos, e assim sucessivamente, né? É por isso que até 10 anos também, ou mais para a vida? É cumulativa. Toda a radiação que você recebe, ela se acumula. Então, por exemplo, existe um estudo que diz que uma criança entre 1 e 16 anos, uma criança entre 1 e 16 anos, que faça 5 tomografias de crânio durante esse período, ela vai ter catarata precoce. Caramba.
Então essa coisa também, às vezes, de... qualquer coisa faz um raio-x. Qualquer coisa faz um raio-x. Não é... Ou então, tipo aí, assim, né? vamos fazer um raio-x de tórax e já aproveita e faz abdômen pelve, né? Abdômen total. Isso acontece muito hoje, né? Não tem mais um critério. Eu vi uma história, não sei se é um boato, mas é uma história antiga, que a pessoa tirava o raio-x, assim, vamos imaginar com o seu paciente, e tirava o raio-x de você. Atrás da parede tinha um médico lá trabalhando. Então aquele médico foi recebendo o raio-x ao longo do tempo, deu problema nele. Pode acontecer isso? Se a parede não for blindada, pode acontecer isso, né? Geralmente isso não acontece porque para o serviço de radiologia funcionar, ele precisa de documentos, né? Então essa documentação envolve várias coisas, entre elas essa fiscalização de blindagem, né? Então, a parede da sala é blindada. Vai profissionais da área ali, do governo, não sei, e fiscaliza... Profissionais variados, né? Da Anvisa, da LCR. A LCR faz um levantamento preciso. Por exemplo, a distância da ampola até a parede, a quantidade de radiação secundária, tudo é calculado. Então, a blindagem é em cima desse cálculo que depois é fiscalizado, né? Então, assim, hoje em dia é muito mais seguro, os aparelhos de radiologia tem uma tecnologia alta, grande, né? Cada vez mais proteção para o paciente e para o técnico. E a carga horária é diferente? A carga horária semanal de 24 horas, por conta da radiação, né? Está na lei 7394 de 85 também. E se aposenta mais cedo também? Aposentadoria com 25 anos. De trabalho? De trabalho. E a expectativa de vida dele? Tem algum estudo? Então, no passado, a perspectiva de vida do profissional da radiologia era 25 anos menos, né? Hoje, isso não existe mais. Tanto que 24 horas semanais é só aqui no Brasil. Fora do Brasil, já é 40 horas, 30 horas, por conta dessa evolução dos aparelhos, né? Que hoje emitem muito menos radiação e consequentemente, menos secundária, né? Exposição menor para o paciente e para o profissional. Eu não posso deixar de falar, não sei se você quer perguntar de algum mito mais. Não, eu gostaria. Pode ficar à vontade. Bom, pode ser uma tremenda bobeira que eu vou falar aqui, né, gente? Mas eu já ouvi falar, né? Que se o técnico ali, sei lá, botar no máximo, brigou com o paciente, ele botar no máximo ali, ele, pulveriza o paciente. Uma coisa... Pô, a galera tá rindo aqui um monte aqui no Mas estúdio. não tem um negócio desse? Alguém já falou? Não, ninguém nunca falou, então... Tipo assim, o paciente Será que eu vi tratou no mal, vou botar desenho? aqui no potência 10. Puf, sumiu. Eu acho que O cara não cai ali... Eu acho que você viu isso em desenho animado, desenho, eu né? acho. Deve ser dos Simpsons. Porque às vezes aquele... Eu guardava isso na cabeça. É coisa de criança, deve ser, né? Eu acredito e ali, que quando seja coisa de criança. O cara batia o raio-x ali, ó, dava aquele barulho, né? Pá! Pô, agora eu vou morrer. Nossa, tô inteiro. Eu acho que eu passei a adolescência inteira com essa coisa na cabeça. Não, Eu acho que tem muito tempo que você não faz um raio-x. Não tem, não. Tá, né? E o cara lá Tá atrás, assim ainda? não, tá tudo bem. Mais Só ou o menos, olho depende assim, do ó. aparelho. Tem aparelho que faz um Dava pouquinho um mais de medo. barulho, é porque, na verdade, ali dentro daquela caixa de chumbo tem uma ampola. E aí, quando a gente dispara lá no comando, ela gira, né? Faz o preparo ali dentro e dispara. Vem Então, embalo, quando ela depois dá- gira, ela faz um barulho. E quando dispara, ela faz um outro Dá um barulho. tiro Passou um aqui. tiro, morreu. E o que acontece também? Fica parado congelado. Pronto, tô vivo. Além desse barulhinho que faz Rapaz. ali na ampola, tem o barulho da estativa também, né? A estativa é aquela pecinha, um quadro, que o paciente fica para fazer um raio de tórax, abraçadinho ali. Ali dentro tem uma grade, que vai filtrar a radiação primária. E quando dispara, essa grade faz movimento. Então, em algumas vezes, o que faz barulho nem é o disparo do raio-x, é o disparo da grade, é o movimento da Já grade. infartou o PIN, já morreu. Mas não tem como pulverizar o paciente. Eu Para achava você que ter uma viraria ideia, pó, na né? radiografia industrial, a gente radiografa
peça de avião, casco Container. de navio, né? Tem outras técnicas. Não é Aeroporto, só na aquele do saúde. aeroporto também? Ué. Aquele do aeroporto também tem radiação. É. Né? Tem uns que fica ligado direto, né? Não é isso? Ele faz o escaneamento das malas do seu corpo para saber se você está Não carregando é um filme arma de ali, né? fogo. Não, Não, é uma tela. É um sistema diferente, né? Vai direto pra Caramba, tela. e fica emanando radiação direto? É uma radiação bem baixinha, né? Ah, E Mas ela existe. caraca. Eu acho que Tá eu já tô apavorado. mais aliviado. Já tá mais aliviado depois do tiro. Pô, mas não vai te pulverizar, pode ficar tranquilo. E vem cá, e o pessoal lá toma susto, que não conhece? O pessoal da área de saúde mesmo, corre pra debaixo da mesa, vai pro canto. Então, geralmente quando a gente vai pro centro cirúrgico, ou quando a gente vai pro centro cirúrgico, não, desculpa, pro CTI, pro leito, né? E aí prepara o paciente, deixa lá o transportável, né? O aparelho de raio-x transportável. E quando a gente fala, vou dar o X, hein? Aí o pessoal espera, corre um para trás da tropeça, cortina, cai. outro para debaixo da mesa, né? Como se a mesa fosse proteger ele. Enquanto, na verdade, se ele tiver 1,5 metro de distância da fonte, Tá resolvido. do local onde a gente vai disparar, tá tranquilo. Não tem problema nenhum para esse profissional. Muito bom. eu achava excelente. que o negócio ia adiante. 1 metro e pouco é... Você queria concluir algum raciocínio, pertinho, né? Eu queria falar só um pouquinho da Academia Brasileira Claro. de Ciências Radiológicas, né? Que é uma academia criada pela Abter, que assim, vem para... E aí eu fui convidada, né, para fazer parte dessa academia, sou uma das fundadoras, eu ocupo a cadeira de número 8 de imortal dessa academia. A academia ela foi criada nos mesmos moldes das academias que já existem. Né? Legal. E aí foi muito legal um dia, porque eu postei algumas coisas no meu Instagram e fui abordada por uma pessoa na rua. Falou, Kátia, achei muito legal a postagem que você fez lá, mas como que você foi parar na Academia Brasileira de Letras? Aí eu falei, não é a Academia Brasileira de Letras, é a Academia Brasileira de Ciências Radiológicas, que foi criada nos mesmos moldes, né? Então, eu sou uma das fundadoras dessa academia, eu ocupo a cadeira de número 8, né? Minha patronese é a Margarete Catarrini, que foi ajudante da Marie Curie, né? Ela foi sucessora da Marie Curie. E quando eu fui convidada para ocupar essa cadeira, o presidente da academia falou comigo assim, você quer escolher sua patronese? Eu posso escolher. Eu falei com ele, não, você pode escolher. Eu queria a Marie, mas a fundadora de número 2 já tinha escolhido. E aí ele foi escolher para mim. E aí depois que ele escolheu, eu fui estudar a vida dela, né, da Margarete, e eu descobri que ela morreu no mesmo ano que eu nasci. Caramba. Isso depois de já ter assumido a cadeira, de já ter acontecido tudo, né? Então eu fui descobrir que ela morreu no ano que eu nasci. Então, tudo na minha vida acontece dessa forma. Mas a academia, ela tem como fundamento, né, promover a ciência, a filosofia, a educação, né, a educação continuada, trazer para os profissionais formação de qualidade, entre outras coisas. Né? A Academia Brasileira de Ciências Radiológicas, que está dentro da ABTER, a Associação Brasileira dos Tecnólogos em Radiologia, tem esse intuito de promover mesmo a ciência, o desenvolvimento, o conhecimento, a educação. Muito bom, Kátia. Para aquela câmera lá, deixa uma mensagem para todos os seus seguidores, admiradores, profissionais, pessoas que querem se tornar, enfim, a esperança para aqueles que precisam de um bom diagnóstico dentro desse tema importante que é da mamografia. Por favor. Então, o que eu deixo de fala aqui, para os profissionais da radiologia principalmente, é que a radiologia é uma área incrível, né? E que a gente tem muita condição de crescer, de promover o reconhecimento dessa classe, promover a educação continuada sempre, e que a gente deve buscar ser um profissional de excelência, com ética, com humanização, ter o nosso paciente como primore, né? Prioridade na nossa vida profissional, ser sempre o paciente. Com relação ao câncer de mama, dizer para todas as mulheres que estão aqui nos acompanhando que o câncer de mama, apesar de ser um diagnóstico grave, pesado, né, não é uma sentença de morte. A gente hoje tem aí muitos tratamentos, muitas possibilidades de cura.
Falar aqui também, para quem escolhe a radiologia, para quem escolheu a radiologia, para quem pretende entrar nessa área, que venha preparado para desenvolver um trabalho com amor, né? E que radiologia é uma área maravilhosa, incrível, que demanda muito conhecimento técnico, muito estudo e muita dedicação, mas é uma área que traz dignidade, que é muito importante para a saúde, né? É uma das áreas mais importantes dentro de um hospital, porque hoje a medicina defende quase 100%, se não 100%, tá? Eu me arriscaria aqui dizer que é 100%, a medicina hoje depende da imagem. Dificilmente um médico consegue fechar um diagnóstico sem que o paciente faça um raio-x geral, faça uma tomografia, um raio-x de seios da face, um raio-x de tórax, né? Enfim, acho que é isso. Deixo a minha fala aqui de que a radiologia é de fato uma área espetacular, magnífica, maravilhosa. Muito bom, Kátia. Nós queremos agradecer a sua presença aqui. Ela foi muito valiosa, trouxe tantas informações importantes para todos que precisam de um diagnóstico adequado. Desvendamos mitos, falamos sobre a rotina. Enfim, a gente quer agradecer aqui, em nome do programa, toda a sua participação e tanta informação importante, viu? Foi um prazer tê-la conosco aqui. Sou eu que agradeço a oportunidade de poder falar da mamografia, do raio-x geral, enfim, da radiologia e de tantas coisas boas que ela traz. Sou eu que agradeço. Muito obrigada. Então vamos nessa, Pinho? Vamos lá. Muito obrigado, gente. Mais um dia feliz. Mais um dia feliz. Gente, passou muito rápido.